sempre procurem escolher os restaurantes por quilo, tá? Porque os restaurantes por quilo, eles têm uma variedade maior, né? Se você, não, vou no rodízio, aí já fica um pouco mais complicado, né? Ou mesmo esses que sejam livres, né? Que ele tem opção por quilo e livre, não tem problema, desde que sejam restaurantes que tenham uma variedade grande de alimentos, tá? Bastante opções de salada, bastante opções de proteínas, tá? Isso qualquer restaurante por quilo ou livre vai ter, tá bom? Então, primeira coisa, o que vocês vão fazer assim que vocês chegarem no restaurante? Ao invés de vocês já irem lá, pegarem o prato e já começarem a se servir, primeira coisa, observar tudo que tem no buffet. Por quê? Porque quando você observa tudo que tem, você já vai condicionando a sua mente e já vai escolhendo. Tá, então eu já vi todas as opções de proteína que tem, eu já vi todas as opções mais calóricas que tem, então eu já consigo me programar naquilo que eu vou consumir. Tá? Não é aquela coisa assim, eu cheguei, daí eu já tinha pego arroz, feijão, mas lá na frente eu vi que tinha um macarrão que eu queria pegar, então eu vou pegar também, entendeu? Então, a primeira coisa é olhar tudo que tem no buffet. Então, você vai olhar, vai observar e você vai, tá bom. Então, de carboidrato lá, eu já decidi que eu vou pegar arroz, não que não possa misturar as fontes de carboidrato, tá, gente? Não tem problema nenhum. Nós, nutricionistas, indicamos que você escolha uma fonte só de carboidrato, não é porque se você colocar duas você vai engordar e se você colocar uma você vai emagrecer. Não é isso. É porque quando você coloca muitas fontes de carboidrato diferentes, você acaba exagerando demais em questão de quantidade, tá bom? Então, assim, se você pegar lá uma quantidade pequena de arroz e de macarrão, não tem problema. Mas aí tem que cuidar com a quantidade, porque senão você acaba pegando um mundaréu lá, enche o prato de carboidrato e come pouca proteína. E aí, pro emagrecimento não é interessante, tá bom? Então, observa tudo que tem no buffet. Você já vai analisar aquilo que você vai escolher. Não, eu já vi que tem arroz, macarrão, batata, mas hoje eu vou escolher o arroz com feijão. Beleza, você já... Então, vai chegar lá na hora de pegar o macarrão, você não vai pegar. Ou então, não, hoje eu escolhi, né, decidi que eu vou pegar o macarrão. Então, o arroz eu já vou passar e não vou pegar, tá certo? Então, observar tudo que tem no buffet é muito importante, tá? Pra você depois não chegar lá, peguei arroz, mas daí eu vi que lá na frente tem macarrão, vou pegar macarrão também. Aí eu vi que lá na frente tem o tal tipo de carne que eu também queria, mas eu peguei a outra, tá certo? Então, não tem perigo disso acontecer, beleza? Então, observou tudo que tem no buffet. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar o seu prato lá e a primeira coisa que você vai se servir é de saladas, tá? Sempre, vocês podem ver, a disposição dos buffets sempre começa com os pratos frios, né? Sempre começa primeiro os pratos frios para depois os pratos quentes. Então, metade do seu prato, você vai pegar lá o teu pratinho, metade dele você vai preencher com saladas, tá? Se você conseguir pegar uma variedade um pouco maior, melhor. Por quê? Porque daí você aproveita os nutrientes de vários tipos de legumes ali, de saladas, tá? Carol, mas eu só como alface e tomate. Tá tudo bem, tá? Comece lá pelo menos escolhendo alface e tomate. Então, metade do seu prato você vai preencher com saladas, tá bom? Depois, você vai partir para os carboidratos, tá? Vai escolher lá. Aí, o que você vai fazer? Você vai escolher a melhor fonte de carboidrato que tem ali. De preferência, os que são mais ricos em fibras, tá? O arroz integral é uma boa, se tiver uma opção de, sei lá, uma batata doce, mandioca, uma batata salsa, inhame, tá? Todas essas são macarrão integral, às vezes tem alguns restaurantes que tem. Então, sempre procurem os carboidratos que são mais ricos em fibras. Por quê? Igual eu falei lá, quanto mais fibra, mais saciedade, tá bom? Depois nós vamos partir para proteína. Então, metade do prato, saladas, tá? E o restante do prato, a outra metade, você vai dividir em 2 quadrantes, tá? Em 2 partes. 1/4 você vai preencher com esses carboidratos integrais que eu acabei de falar. E a outra parte você vai preencher com uma boa fonte de proteína, tá? De preferência as magras, tá? Tentem evitar, por exemplo, os empanados, que isso é uma coisa que tem muito, né? Empanados, frituras, isso é uma coisa que tem muito em buffet. Mas eles sempre colocam também opções de cozidos, né? Carnes cozidas é muito comum, grelhados não é em todos os lugares que tem, é um pouco mais limitado.
Mas os cozidos e os assados, né, assim, às vezes uma coxa com sobrecoxa assada, isso sempre tem. Então, tentem evitar as frituras. Não, assim, lógico, eventualmente não tem problema nenhum. Ah, lá uma vez na semana eu tô com vontade de comer um bife à milanesa. Beleza. Mas tentem não fazer isso diariamente, tá? No restante dos dias, tentem escolher uma carne magra. Uma carne assada, cozida, enfim. Certo? Beleza. Então, pratinho lá, metade salada, um quarto preenchido por carboidratos, de preferência ricos em fibras, e a outra metade, né, outra metade, né, o restante do prato ali que sobrou, você vai preencher com uma proteína magra, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai lá, você vai comer tudo que está no seu prato, devagar, que lembra da mastigação, que eu sempre falo também, comer devagar e mastigar muito bem os alimentos é importante para o processo de emagrecimento, porque estimula a produção do hormônio de saciedade. Então, aí depois, finalizou, nutriu o teu corpo, tá saciada, não tem problema nenhum você escolher, né, um alimento que você goste, que esteja com vontade, em pequena quantidade, somente para você experimentar, matar a sua vontade e não a sua fome com esse alimento.